Bom dia, doutor Alessandro, Andréia, a assessoria da Matra 15, os professores da formação continuada de humanas da turma de sábado que estão chegando. Ainda faltam alguns professores, nós vamos aguardar mais alguns minutinhos e já completa o nosso quórum. Eu faço as apresentações e aí já passo a palavra para que o doutor Alessandro possa nos contemplar aí com a fala. Estamos tendo aí esse contato com a Matra, recebendo os magistrados, recebemos os magistrados na turma de formação continuada de professores da área de ciências humanas na segunda-feira, na terça-feira à noite, com palestras muito esclarecedoras. Bom dia a todos, bom dia a todas, espero que estejam muito bem nessa manhã. Vamos dar aqui início, a esse encontro para capacitação do Programa de Trabalho, Justiça e Cidadania, um programa que é empreendido pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região. Eu agradeço, então, aqui a presença de todos, em especial a da Andréia Tomás de Almeida, que está dividindo comigo aqui nessa manhã essa apresentação, para essa capacitação, que é a diretora regional da divisão regional oeste da Fundação Casa, que vai, na sequência, conversar com a gente sobre os programas de pós-medida da Fundação Casa, na perspectiva de protagonismo da própria história do adolescente. Então, já dou as boas-vindas também, e agradecendo aí a participação da Andréia. E da minha parte, assim, vocês devem ter percebido, esse evento está sendo gravado, porque a gente sabe que vários professores não tiveram condição de participar, então a associação grava o evento para que depois para quem não está podendo participar, presencialmente, diretamente nesse momento, possa depois assistir e acessar essas informações. Então, da minha parte, pretendo aqui fazer essa minha intervenção da maneira mais informal possível, e eu já me coloco à disposição depois para dirimir eventuais dúvidas, e pelo que os organizadores passaram, isso ficaria ao final. Então, depois da minha fala, depois da fala da Andréia, nós vamos ouvi-los aí e, eventualmente, tentar dirimir eventuais dúvidas que surjam. Então, sem mais delongas, já passo aqui ao conteúdo, a parte que me coube foi falar um pouquinho, a respeito do que seria essa proteção integral e prioritária da criança, do adolescente, do jovem no âmbito do trabalho, e num contexto bem específico, que seria o direito à profissionalização e aprendizagem. Então, quais seriam os nossos objetivos aqui hoje? Em primeiro lugar, tentar compreender a relevância das normas internacionais e nacionais de proteção à criança, ao adolescente e ao jovem. O segundo objetivo seria tentar assimilar esse alcance desse princípio da proteção integral e prioritária à criança, ao adolescente e ao jovem, e compreender o contexto e a razão dessa proteção, especialmente no âmbito específico que nós vamos tratar aqui do mundo do trabalho. Em terceiro lugar, reconhecer as hipóteses em que há proibição legal do trabalho de crianças, adolescentes e jovens. E, ao final, tentar identificar, conhecer as características gerais de um contrato de trabalho de aprendizagem. O material desses slides depois eu vou disponibilizar, eu acho que a Matra passa para vocês, eu estou acostumado mais com o Zoom, eu não sei se aqui eu consigo passar pelo chat. Se eu conseguir passar pelo chat, depois eu disponibilizo. Além do material da apresentação, tem material assim, muito interessante, especialmente os professores que poderem trabalhar com os alunos, que são cartilhas, perguntas e respostas, tanto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, como do MPT. Então, é um material assim, bem prático para trabalho, para essas questões de aprendizagem. Eu já me comprometo, se eu não conseguir passar aqui, eu passo para o pessoal de apoio da Matra, e eu tenho certeza que vão fazer chegar à mão de todos. Então, inicio, trazendo para vocês um breve recorte a respeito das normas de proteção nessa seara internacional. E aí eu faço um corte histórico para apresentar essas normas,
que aqui também a ideia é só dar uma noção, né, de que no âmbito internacional nós temos todo um esforço, né, dos países em tentar implementar essa proteção integral e prioritária para a criança, para o adolescente, para o jovem. Então, eu faço um corte a partir da do final da Segunda Guerra Mundial, para trazer algumas normas, né? A primeira delas, a própria Constituição da OIT, que estabeleceu, né, em 1946, uma urgência na melhoria das condições de vida, em especial para a proteção de crianças e adolescentes. E eu não sei se vocês têm conhecimento, mas assim, essa Constituição da OIT, né, a última é de 46, mas a OIT, ela foi criada em 1919. Ela foi criada no próprio tratado, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. E a OIT é a única agência da ONU, da Organização das Nações Unidas, que tem uma estrutura tripartite. O que isso quer dizer? É a única agência que eu tenho representantes, além dos representantes dos governos, né, eu tenho os representantes das organizações de empregadores e também de trabalhadores. Logo na sequência, a partir de 1948, em 48, eu tenho a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na sequência, o Pacto de São José da Costa Rica, que estabeleceu que toda criança tem direito às medidas de proteção que a condição de menor requer. Na sequência, em 1973, a Convenção 138 e a Recomendação 146 da OIT, que estabeleceram uma idade mínima para trabalho, né, a idade mínima a partir de 16 anos, idade essa que não pode ser inferior à idade que o país integrante estabelece para a conclusão da escolaridade obrigatória no país. E aqui é interessante a gente notar que desde 2009, no Brasil, com a emenda 59, a educação básica e obrigatória e gratuita, ela deve ser oferecida dos 4 aos 17 anos. Por isso, há quem defenda já atualmente no nosso país que a idade mínima para o trabalho seria 18 anos, né, em qualquer situação. Mas, enfim, além dessas normas, eu tenho a Convenção dos Direitos da Criança da ONU em 89, a Declaração de Princípios da OIT, a Convenção 182 da OIT, e essa nós vamos retomar aqui na sequência, né, eu vou abordá-la um pouquinho quando falar da proteção nacional, que ela estabelece, né, o país é signatário dessa convenção, o Brasil, ela estabelece as piores formas de trabalho infantil, que são trabalhos que são proibidos por qualquer pessoa que não tenha os 18 anos completos. E por fim, né, eu chamo a atenção para a agenda, né, que está muito... a gente tem acompanhado na imprensa todas essas discussões a respeito do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 da ONU, que ela tratou de um plano de ação global com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. E elas foram criadas para erradicar a pobreza, promover uma vida digna para todas, dentro das condições que o planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. E dentre esses objetivos, eu tenho erradicação da pobreza extrema, universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. E dentre os objetivos, eu destaco para vocês o objetivo do ODS 8, ele versa sobre emprego digno e crescimento econômico. E o 8.7, ele estabelece que os países devem adotar medidas imediatas para assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, que são aquelas que nós vamos ver na sequência, que estão previstas ali na Convenção 182 da OIT, e a eliminação do trabalho infantil em todas as suas formas até 2025. Quer dizer, a gente está muito próximo desse objetivo que o Brasil assumiu, mas próximo num sentido temporal, mas muito longe ainda de conseguir cumprir esse objetivo no plano fático. E só para entender a importância, né, que foi esse objetivo, né, o ODS 8.7, em 2021, a Assembleia da ONU, por unanimidade, aprovou, né, elegeu aquele ano como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, justamente objetivando impulsionar os países para que eles pudessem cumprir esse objetivo específico da erradicação do trabalho infantil. Então, os principais destaques, né, para a gente tentar entender, no contexto internacional, o que nós temos em relação a essas normas de proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente.
E no plano nacional, né, já indo aqui para o nosso país. Em primeiro lugar, nós, né, e normalmente em direito, né, a gente procura fazer uma leitura estratificada das normas, né, e a nossa norma, a norma que todas as outras normas estão adstritas e devem obedecer, é a Constituição Federal. E na Constituição Federal, eu tenho o principal princípio, né, que está estabelecido ali, está no artigo 227, que é justamente esse princípio, né, que empresta um pouco o título à palestra, que é o princípio da proteção integral e prioritária à criança, ao adolescente, ao jovem, né? E o que estabelece esse artigo? Ele estabelece que é dever, vejam, não é dever só do Estado, não é dever só da sociedade, não é dever só da família, mas ele estabelece como dever em 3 frentes, englobando família, sociedade e Estado, que tem o dever de assegurar a criança, o adolescente ou o jovem, e aí ele coloca com absoluta prioridade, e é o único, o único artigo que estabelece absoluta prioridade na Constituição, e aí ele vem todos os direitos, né? A vida, saúde, alimentação, educação, e algo que nos interessa aqui, de maneira específica, que é o direito à profissionalização. É interessante, só para contar um pouquinho da história para vocês também, para contextualizar, que há uma história por detrás desse importante marco constitucional. Várias organizações voltadas à proteção da infância, em 1987, eles empreenderam um grande movimento que ficou conhecido como Emenda da Criança Prioridade Nacional. E eles apresentaram no Congresso Nacional a proposta, né, para esse princípio, para que a Constituição registrasse esse princípio. E eles levaram crianças e adolescentes, né, tomaram ali o plenário do Congresso Nacional, em 1987, com mais de 1 milhão de assinaturas. E o princípio, essa proposta foi acolhida por unanimidade, e os legisladores constituintes, né, inseriram esse princípio no artigo 227. Na verdade, é o único dispositivo da nossa Constituição que decorreu de uma iniciativa popular, e o único, como eu disse, que estabelece no seu texto essa proteção prioritária. Em 2010, nós tivemos uma emenda constitucional que acrescentou a esse artigo, deixando aqui na redação atual, a expressão jovem. Originariamente falava-se só em criança e adolescente, ele passou a contar como jovem. Além da Constituição Federal, eu tenho também um marco muito importante, logo após a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que representou, né, um marco legal na proteção das crianças e adolescentes, garantindo uma série de direitos. E eu tenho no próprio ECA, eu tenho ali no título 2º dos direitos fundamentais, eu tenho um capítulo específico que cuida do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, entre os artigos 60 e 69. E o que eu destaco é que o próprio ECA ele também traz de forma expressa que deve haver o respeito a uma condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e que essa pessoa em desenvolvimento, né, a criança, o adolescente, o jovem, ela deve ter a capacitação adequada ao mercado de trabalho. E ao lado da Constituição do ECA, que é o que nos interessa também aqui, né, falando um pouco do âmbito do direito do trabalho, o que seria essa proteção, né, no mundo do trabalho, no direito do trabalho? Principalmente, ela vai envolver o respeito à idade mínima para o trabalho, esse direito à profissionalização, todas as questões que envolvem a proteção no trabalho e, é claro, a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, né, para todos, para a criança, para o adolescente, para o jovem, e assegurando, ao mesmo tempo, uma garantia de acesso à educação, saúde e lazer. Então, feitas essas considerações iniciais, a indagação, né, a ponderação que eu trago para vocês é no sentido e no âmbito dessa proteção internacional e nacional, se existe uma idade mínima para o trabalho, né? A gente sabe que existe, mas se a gente pode tentar entender isso com uma outra pergunta, o outro lado da moeda. Será que é uma maioridade para o trabalho?
Será que só a partir de determinada idade é que se pode exercer esse tipo de atividade? E se ela existe, qual é a razão? Então, é essa questão que eu gostaria de enfrentar com todos nesse momento. E, é claro, eu já adianto, né, que a própria Constituição Federal, acho que talvez seja de conhecimento de todos, ela traz regra específica sobre essa questão de idade. Lá no artigo 7º, no inciso 33, eu tenho a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a pessoas com idade inferior a 18 anos e qualquer trabalho aqueles que não atingiram a idade de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então vejam que aqui eu já tenho uma primeira menção a essa questão da aprendizagem que a gente vai tratar no decorrer aqui da nossa conversa. Então, invertendo a ordem do artigo, né, vamos imaginar, de baixo para cima, né, no andar em relação à idade. Antes dos 14 anos, a Constituição proíbe tudo. A partir dos 14 anos, eu posso ter um trabalho muito específico, que é o trabalho denominado na condição de aprendiz, que é o contrato de aprendizagem. Então, dos 14 aos 16, o único trabalho que pode haver é o trabalho na condição de aprendiz. A partir dos 16 anos, eu posso ter já o trabalho estrito sensu, mas não qualquer trabalho, porque a própria Constituição, ela proíbe para o menor de 18 anos um trabalho que seja considerado insalubre, um trabalho que seja considerado perigoso, e o trabalho noturno, que no âmbito urbano, ele é das 22, né, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Então, eu posso já começar a dizer que eu tenho uma certa maioridade para o trabalho. Será que essa maioridade, pelo que a Constituição nos coloca, ela só passa a ser uma maioridade absoluta a partir dos 18 anos, porque antes dos 18 anos eu tenho uma série de restrições. Mas não é só a Constituição. Eu fiz menção, né, e de propósito no início, a respeito da questão das normas internacionais, da Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil, e eu tenho ali 93 atividades que são proibidas, porque elas são prejudiciais à saúde ou prejudiciais à moralidade. É uma lista bem ampla. Eu tenho desde colheita de cítricos, industrialização de fumo, trabalhar em destilaria de álcool, fabricação de bebidas, construção civil, borracharia, até, e às vezes isso é pouco conhecido, o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil e por isso ele é proibido para o menor de 18 anos. Então, às vezes é comum, né, a gente encontrar a contratação de uma jovem, especialmente as meninas, adolescentes com menos de 18 anos, trabalhando, por exemplo, como babá no âmbito doméstico. Isso é um trabalho ilícito, proibido e considerado como uma das piores formas de trabalho infantil. E por assim ser considerado, naquela Agenda 2030 da ONU, que eu abordei há pouco, o Brasil assumiu o compromisso, né, de extinguir essas formas imediatamente. Essa não teria nem prazo para tanto. Então, se nós juntarmos todas essas informações, né, todas essas determinações legais a respeito da questão da idade, nós vamos ver que essa maioridade, como eu disse, é só a partir dos 18 anos. Mas ainda assim, eu tenho situações específicas com algumas leis que regulamentam determinadas profissões que trazem uma previsão de idade superior, né? Por exemplo, a profissão de motoboy a partir dos 21 anos, peão de rodeio, vigilante, mineiro de subsolo, todas elas fixam uma idade de 21 anos em razão dos riscos do exercício das atividades. E é a pergunta que pode ficar, né, porque muitas vezes as pessoas elas olham essa fixação dessa idade mínima como uma sanção, mas a razão dessa fixação, ela não é uma sanção para o jovem, para o adolescente, olha, você não pode trabalhar, eu quero trabalhar, mas você não pode. A gente tem que tentar olhar e incorporar que essa fixação de idade mínima, ela diz respeito justamente à efetivação desse princípio da proteção integral e prioritária. Então, a grande razão é a proteção, e essa proteção,
É por isso que eu quis trazer algumas questões aí de normas internacionais. Ela não é de agora. Né? O sistema econômico, né, de organização do trabalho, como a gente conhece hoje, ele tem uma grande origem na Revolução Industrial, né? Eu digo sistema econômico nesse sentido capitalista, no sentido de relação de trabalho, né, de empregado e empregador, porque foi com a Revolução Industrial que se deu aí uma grande utilização de mão de obra, especialmente no setor industrial. E naquela época, as crianças começaram a ser utilizadas, eram utilizadas em fábricas, em minas de carvão. Para vocês terem uma ideia, né, não é algo assim para a gente adentrar muito hoje, mas só em 1819 é que a Inglaterra, que foi um dos berços ali da Revolução Industrial, regulou pela primeira vez por uma lei, né, chamada a Lei de Peel, o trabalho de crianças e adolescentes. E para algumas atividades ainda, né, não era uma lei que abrangia todas as atividades, ela tinha ali a questão do algodão, das tecelagens, e ela proibiu pela primeira vez trabalho de menor de 9 anos. Aí a gente dá para imaginar, tinham crianças de 5, 6, 7 anos trabalhando. A idade mínima que se estabeleceu na época foi de 9 anos, e ela fixou o trabalho não mais do que 12 horas, porque tinha trabalho de 14, 16 horas, e muitas vezes só por troca de acomodação e comida. Quer dizer, as crianças estavam ali trabalhando nas fábricas, né, morando ali, né, os pais levavam, olha, vai ficar ali em troca de comida e um lugar para dormir, trabalhando, e aí mais do que 12 horas. Então, veja, quando se fixou em 12 horas, teve toda uma discussão, e a idade mínima de 9 anos também teve toda uma discussão na época. É claro que a gente andou muito de lá para cá, e chegamos, né, atualmente, com essas normas internacionais, trabalhando ali em torno de 16 anos, 18 anos em alguns países. Então, essa é a razão, é a razão da proteção. Porque o trabalho, a verdade é que também o trabalho precoce, ele traz, né, como nós vamos ver, vários prejuízos, né, vários custos. Uma das questões né, até no âmbito do que nós estamos conversando aqui com os professores, é a evasão escolar. Há um estudo, e esse estudo foi publicado aí recentemente, né, eu trago para vocês aqui só desse estudo 2 esferas, o que seria um custo individual e um custo social, que é do INSPER, né, e o INSPER a gente sabe tem toda um viés liberal, né, ali a questão muito mais ligada às empresas do que aos trabalhadores, mas eles fizeram um levantamento, né, a partir das pesquisas do próprio IBGE, que um trabalhador com ensino médio completo, ele recebe quase 20% a mais do que um que concluiu só o ensino fundamental. E aqueles que têm mais de 15 anos de estudo, eles chegam a receber 5 vezes mais do que os trabalhadores que terminaram apenas o ensino fundamental. Outra informação importante, né, o sistema prisional. Esses dados, eles mostraram, né, nessa pesquisa, que 9% dos encarcerados completaram o ensino médio. 29% completaram o ensino fundamental. Embora não esteja aí no slide, 61% nem completaram a etapa elementar de instrução. Então, se a gente pegar esse 61 com os 29, nós vamos ter 90%, né, que não completaram. Na verdade, fizeram só até o ensino médio. Além desse custo individual, a gente tem um custo, por conta, né, do trabalho infantil, da evasão escolar, um custo social. E os pesquisadores, eles chegaram a um custo de R$95 mil para cada jovem que não conclui o ensino médio. Por, em parte, perda da renda, em parte, um custo social com despesas com a polícia, justiça e prisão, e também o custo de saúde. Nessa seara de que há uma correlação direta entre, né, gastos médicos, né, e a própria saúde do cidadão, de acordo com o seu grau de escolaridade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Recapitulando, trouxe aqui para vocês algumas normas no cenário internacional, algumas normas de proteção do cenário nacional, né? Já ventilei aqui a questão da idade mínima, da maioridade para o trabalho, e tudo isso para contextualizar
Em relação à principal questão que me foi colocada aqui para tratar com vocês, que era a aprendizagem. Então, o que eu estou tentando contextualizar é para a gente tentar entender qual é esse cenário da aprendizagem, qual seria o objetivo principal, né, da aprendizagem. Antes da gente falar, só para trazer, porque muitas vezes o pessoal fala assim, olha, mas tem trabalho infantil no Brasil? Dados, eu trago para vocês dados oficiais. O que são dados oficiais? Há uma própria declaração nas pesquisas de que se trabalha. Então, essas pesquisas do IBGE são aquelas pesquisas que são feitas, né, de análise em domicílio. Então, é informado para esse pesquisador, é uma informação oficial daqueles residentes que na casa, eventualmente na residência, tem lá uma criança, um jovem que trabalha numa idade que não é permitida. E essas informações são coletadas e a gente tem essa estatística a partir disso. Só que é um questionamento também muito grande, eu vou mostrar para vocês uma outra reportagem que saiu, né, já no próximo slide, que esses dados normalmente não espelham a verdadeira realidade, porque como o trabalho é proibido, muitas vezes os entrevistados, eles não passam essa informação, até porque quando se faz a entrevista, normalmente quem responde é o adulto, né, não é a criança, não é o adolescente. Mas dados um pouco mais atuais mostram que nós teríamos, né, entre 5 e 17 anos no Brasil, 2,7 milhões de crianças trabalhando. Né? Eu tenho em atividades agrícolas, não agrícolas, e lembrando aquela questão do trabalho doméstico, né, o trabalho infantil, 94% de meninas. Trago para vocês aqui um recorte, saiu aí não faz muito tempo, na Folha de São Paulo, né, uma pesquisa indicando que esse trabalho infantil ele pode ser 7 vezes maior do que apontam essas pesquisas que eu disse aqui agora do IBGE, indicando que a gente pode ter quase 6 milhões de crianças, né, entre 7 e 14 anos, e como a gente viu pela Constituição Federal, é proibido qualquer trabalho antes dos 14 anos, nem aprendizagem ela é admitida, e a gente pode ter quase 6 milhões de crianças nessa situação no nosso país. E eu acho que a gente consegue imaginar, né, quão grande é esse desafio, né, assumido pelo Brasil ali na Agenda 2030, de erradicar esse trabalho infantil até o ano de 2025. Mas, como eu disse, né, retomando, vamos tentar contextualizar a aprendizagem nesse cenário de trabalho infantil. E, para isso, vou, ao mesmo tempo, tentar registrar os objetivos do estímulo-aprendizagem. Porque é importante a gente tentar evidenciar qual é o substrato no qual se insere essa política de estímulo-aprendizagem. E esse substrato socioeconômico é essa dura realidade do que eu estou colocando para vocês nesse slide, de um ciclo perverso, excludente e hereditário da pobreza. A pobreza, ela impele as crianças e adolescentes ao trabalho precoce e às piores formas de trabalho infantil. Uma das inevitáveis consequências, como já foi abordado, é a evasão escolar. E nós já vimos, atualmente no nosso país, pela Emenda Constitucional 59 de 2009, a gente tem a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa evasão, nesse ciclo, ela leva a uma educação básica incompleta, que, na sequência, condena essas crianças, jovens e adolescentes à falta da devida profissionalização. E a ausência dessa capacitação profissional, ela vai impor condições de desemprego ou subemprego, completando esse ciclo vicioso da pobreza. Então, é esse contexto, é esse substrato socioeconômico, é nesse contexto, né, que o estímulo à aprendizagem, ela procura dar uma efetividade ao que nós estamos tratando aqui hoje, do princípio da proteção integral e prioritária. Fazendo o quê? Assegurando o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Esse estímulo à aprendizagem, por meio de uma formação técnico-profissional metódica, ao mesmo tempo que vai proporcionar uma capacitação profissional, ele garante a formação educacional obrigatória. Porque, como nós vamos ver, na aprendizagem,
é obrigatório, né? Além da matrícula, a frequência escolar. E fazendo isso, ele garante uma formação, garantindo essa formação obrigatória, ele vai combater também a evasão escolar. Então, se a gente olhar para esse ciclo, né, nós vamos ver que, coibindo a evasão, a gente consegue interromper o ciclo. Assegurando a profissionalização, conseguimos também interromper esse ciclo da pobreza. E ao interrompermos esse ciclo, nós conseguimos eliminar o trabalho infantil, promover a inclusão social e proporcionar patamares dignos de fonte e renda. Além de todas essas questões, a gente também consegue, e está aí dentro dos objetivos, combater o desemprego entre os mais jovens e uma prevenção, inclusive, ao envolvimento ou reincidência infracional. Então, esses são os objetivos e o contexto em que se insere essa política pública, né, de estímulo à aprendizagem. Esses são os objetivos. E já encaminhando aqui para a parte final, agora vamos tentar entender o que seria esse contrato de aprendizagem. Quais as suas principais características? O que o difere do que eu vou chamar aqui um contrato de trabalho estrito sensu, né? O que é o contrato de trabalho estrito sensu? Se vocês tiverem contratados pela CLT, carteira assinada, esse é o contrato de trabalho que todo mundo conhece, o cotidiano, o contrato de trabalho no qual, e aí vem a primeira diferença que eu gostaria de abordar com todos, que ele tem dois partícipes. Ele tem de um lado o empregador e do outro lado o empregado. É uma relação com dois lados. O empregado, ele se obriga à prestação de serviço. Ele se obriga a dedicar, né, um tempo de sua vida, né, para, em benefício desse empregador, efetuar uma prestação de serviço. Do outro lado, eu tenho o empregador. O empregador, por conta dessa prestação de serviço, ele se obriga a uma contraprestação pecuniária. E, é claro, cumprir toda a legislação trabalhista no que diz respeito a essa contraprestação, a todos os direitos, e também toda aquela situação que envolve o meio ambiente do trabalho, né? Proporcionando aí as devidas condições de trabalho, com vistas a preservar a saúde do trabalhador. Então, esse é o contrato de trabalho estrito sensu. No contrato de aprendizagem, né, eu acho que essa é uma das diferenças mais importantes. Eu não tenho só duas partes. Eu passo a ter uma terceira parte. Eu passo a ter uma outra entidade, uma outra instituição que vai ser a responsável pela qualificação na formação técnica profissional metódica. Então, o contrato de aprendizagem, ele obriga, né, esse adolescente, esse jovem, a que ele se inscreva num programa de aprendizagem, que vai ser desenvolvido por uma entidade qualificada nessa formação técnico-profissional, uma entidade que vai verificar se essa formação técnico-profissional ela é compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico. Essas entidades, a gente tem todo o sistema S, SESI, SESC, eu tenho, dependendo da localidade, entidades sem fins lucrativos, que têm só esse objetivo de assistência ao adolescente, elas precisam estar registradas no CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e elas têm que ter uma aprovação do Ministério do Trabalho para poder efetuar essa capacitação. Então, vejam, olhem a diferença. No contrato de trabalho estrito sensu, eu tenho duas partes. O principal objetivo do contrato de trabalho estrito sensu é o trabalho, como o próprio nome já diz. No contrato de aprendizagem, ele é um contrato de trabalho, só que o principal objetivo não é o trabalho. O principal objetivo é a aprendizagem, para assegurar a esse jovem adolescente esse direito à profissionalização. Tanto é assim que nós vamos ver, né, dentro
das atividades desse contrato de aprendizagem, eu tenho tanto as atividades teóricas e práticas dentro da carga de trabalho. Então, essa formação técnico-profissional metódica, ela vai ter atividades teóricas e práticas, por padrão, no máximo 6 horas, pode chegar a 6 horas diárias, né? Pode chegar a 8 horas diárias, se o jovem adolescente já tiver concluído o ensino fundamental. Então, dentro da jornada, dentro do período em que esse jovem ou adolescente ele é remunerado, eu tenho tanto as atividades teóricas como as atividades práticas. As teóricas, normalmente, no âmbito dessa própria entidade capacitadora, e as práticas no âmbito do empregador que contratou o jovem. Além disso, ou respondendo a indagação, né? Quem pode? Qual o jovem adolescente que pode ter inserção na aprendizagem? Então, a legislação, ela estabelece que, como vimos ali na Constituição, a partir dos 14 anos, e na consolidação da Lei do Trabalho, eu tenho uma idade limite de 24 anos. Exceto, né, se a gente tratar de uma pessoa com deficiência, porque aí não há esse limite de idade. Eu já falei, né, mas registro novamente, que é requisito do contrato de aprendizagem a matrícula e a frequência na escola, se não tiver concluído o ensino médio. Já falei também várias vezes que ele é um contrato de trabalho. Por ser um contrato de trabalho, ele tem toda a formalidade do contrato de trabalho, né, a gente diz aí, forma escrita, anotação na CTPS. Atualmente, né, a gente pode dizer que essa forma escrita, né, ela tem que ser entendida como uma documentação, porque com o advento, né, especialmente da carteira de trabalho digital, né, essa forma escrita, ela passa, essa anotação na própria CTPS, ela pode ser feita de forma digital, de forma eletrônica, sem a necessidade daquela carteira, né, física, aquela carteira no papel. Eu tenho, para esse contrato de aprendizagem, um prazo determinado, né, que no máximo é de 2 anos, exceto, novamente, se a gente tratar, né, de uma pessoa com deficiência, porque aí não há limite para essa contratação por aprendizagem. E o importante, né, frisar, é que há uma obrigatoriedade legal das empresas contratarem esses aprendizes. Há uma obrigatoriedade, a cota mínima é de 5%, elas podem contratar até 15%, mas elas são obrigadas a efetuarem essas contratações, e a base de cálculo desses 5% é a totalidade dos trabalhadores que estão contratados, que trabalham na empresa, que exerçam funções que demandem aí uma formação profissional. Então, vamos imaginar que a empresa tenha lá, né, uma metalúrgica, que tenha lá contratado, né, 100 empregados, né, trabalhando em solda, em todas aquelas funções. Ela tem a obrigação, né, desses 5% de contratar 5 aprendizes. Então, assim, só para trazer como informação para vocês, né, eu sou, além de juiz titular da Vara do Trabalho lá de Fernandópolis, eu coordeno um juizado especial da infância e adolescência no âmbito da Justiça do Trabalho. E uma das principais questões é assegurar esse cumprimento de cota, porque a grande maioria das empresas não cumpre. Então, a gente tem uma série de ações, né, não é o momento aqui, né, não foi esse o objetivo da nossa conversa, para tentar assegurar esse cumprimento e a contratação daqueles jovens e adolescentes que têm o interesse nessa aprendizagem. Então, eu espero, né, que com isso eu tenha conseguido, né, passar um pouco para vocês daqueles objetivos iniciais, né, trazer a importância que é dada, né, no âmbito internacional e no âmbito nacional, em termos dos normativos, da legislação, das ações, para que haja essa proteção integral e prioritária da criança, do adolescente, do jovem, especialmente aqui no âmbito do direito do trabalho, a questão do limite de idade, idade mínima para o trabalho, da maioridade do jovem, do adolescente, né, ou seja, aquelas idades a partir das quais eles vão poder efetivamente se inserir no mundo de trabalho, e a importância da fixação dessas idades mínimas
nesse contexto de proteção integral, e também, né, agora por último, o papel, né, dessa política de estímulo à aprendizagem para tentar romper aquele ciclo vicioso da pobreza, né, evitar a evasão escolar e também, ao mesmo tempo que a gente assegura, né, esse direito constitucional à profissionalização do jovem e do adolescente, combatemos e tentamos cumprir aquele objetivo que o nosso país assumiu de erradicar todo o trabalho infantil até o ano de 2025. Então, como eu disse, né, fico aí à disposição, né, pelo que os organizadores me passaram, as perguntas ficam ao final, mas fico à disposição depois da fala da Andréia para responder as perguntas, né, e passo, então, a palavra para que ela possa fazer a sua intervenção. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Andréa, trabalho há 20 anos na Fundação Casa e hoje eu ocupo o cargo de diretora regional. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que é um programa de pós-medida. Conselho Nacional de Justiça, mesmo antes dos slides já dá para a gente ir conversando um pouquinho. Conselho Nacional de Justiça, ele nos coloca para o sistema socioeducativo, então nós temos duas leis que regimentam o sistema socioeducativo no nosso país, é o SINASE e o ECA. Então nós trabalhamos pautados nessas duas leis de trabalho. Como que nós vimos a questão do trabalho na Fundação Casa? Nós trabalhamos com meninos e meninas infratores de 12 a 21 anos incompletos. E dentro desse escopo de trabalho, o que nós percebemos? Esses adolescentes, eles saem da Fundação Casa, no cumprimento de suas medidas socioeducativas, e eles voltam a infracionar. Porque num período de 1 mês, 3 meses, 6 meses, não acompanhados, eles voltam a infracionar. Por quê? Eles não têm a questão de escolarização e nem de profissionalização. Então, o tráfico acabou sendo uma forma de trabalho para os adolescentes e para essas crianças também. Então, foi isso que nós percebemos. Então, o programa de pós-medida, ele estabelece uma metodologia de trabalho junto ao Conselho Nacional de Justiça e para a Fundação Casa, que hoje executa medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade dentro do nosso país. As outras medidas, semi-liberdade, prestação de serviço à comunidade, são feitas pelos municípios, municipalizado, né? Então, nós já temos uma parcela da sociedade, como disse o doutor Alessandro, fora desse escopo de escola, né, e políticas públicas. Então, via de regra, esses adolescentes que nós recebemos estão fora, né, a parte mesmo, de todas as políticas públicas vigentes. O que se percebe? Se percebe que os adolescentes de 12 a 16 anos, eles têm a questão de evasão escolar muito presente. Eles vêm para a Fundação Casa com a questão de evasão escolar muito efetiva. E a questão do analfabetismo. Eles são analfabetos funcionais. Isso quer dizer que eles são copistas, mas eles não conseguem ler e não conseguem escrever, muito menos interpretar. Então, nós temos essa parcela dentro da Fundação Casa, que nós temos programas de alfabetização, porque sem alfabetização, nem mesmo conseguiríamos conversar sobre um processo de mundo do trabalho, ou mesmo de recolocação quanto à escolaridade. Mesmo os adolescentes de 15 anos a 17 anos, percebemos também no ensino médio uma defasagem escolar. Apesar de estarem inseridos nesse escopo de ensino médio, eles não têm escolaridade suficiente. Tem aqui as bases legais, e assim como disse o doutor Alessandro, vou deixar esses slides para que vocês possam estar visualizando todas essas questões de bases legais, mas eu gostaria de focar mesmo a minha apresentação sobre o protagonismo desse adolescente, né? O que acontece, o que impacta na vida desse adolescente, o mundo do trabalho.
E é uma questão que nós temos conversado muito com os juízes do trabalho, né, doutor Alessandro, a doutora Cíntia. Na verdade, vários municípios nós temos conversado diretamente com os juízes do trabalho, porque estamos vendo essa questão de mentoria, nós chamamos de mentoria, mas na verdade são instituições formadoras, como disse o doutor Alessandro, Sistema S, e outras instituições que são OSCs, organizações não governamentais, que também fazem esse tipo de trabalho, de mentoria, acompanhamento e de formação para esses adolescentes para o mundo do trabalho. Então, como disse o doutor Alessandro, é esse escopo dos aprendizes, de 14 a 16 anos, né? O que, por gentileza, Cíntia, Luana, pode passar. Eu vou deixar as bases legais para vocês verem, mas eu quero explanar um pouco mais desse protagonismo do adolescente. Nós temos várias bases legais, pode deixar, por favor. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele percebe, por dados nacionais, que os adolescentes, eles se utilizam da questão do trabalho infantil, e nós consideramos também a questão do tráfico de drogas como uma forma de trabalho, porque há uma cooptação dos adolescentes para que sejam mão de obra no tráfico. Por quê? Os adolescentes, como disse o doutor Alessandro, nós somos regidos pelo ECA e pelo Sistema Nacional Socioeducativo. O que diz o ECA? Que um adolescente, ele infraciona, ele comete um ato infracional, ele não comete um crime. Portanto, ele tem de 3 meses a 3 anos de cumprimento de medida socioeducativa, diferente do sistema penal, que é muito maior e muito mais incisivo. Então, os maiores de idade utilizam o trabalho infantil, o trabalho do adolescente, para se valer dessa questão entre ato infracional e crime. Então, os adolescentes, eles ficam muito menos tempo. Então, é atribuído ao adolescente o fato do tráfico mais pesado de drogas, porque ele fica menos tempo. Né, a internação dele, porque ele não fica preso, ele fica internado em unidades socioeducativas, que tem cunho pedagógico. Então, nós temos todo um sistema de formação dentro da Fundação Casa, que são sistemas de formação para o mundo do trabalho. Então, nós temos cursos profissionalizantes, mas que abarcam os jovens acima dos 16 anos. Então, essa população de 12 até 16 anos, que não são alfabetizadas, nós não temos este sistema de aprendizado, mas nós podemos inseri-los no sistema de mentoria. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos um sistema de profissionalização, não para o mundo do trabalho efetivamente, mas nós qualificamos esse adolescente para que quando sai ele seja inserido em algum sistema dentro do município de políticas públicas, que seja acompanhado por essas políticas municipais. Então, dentro dessas questões, nós temos unidades formadoras, né? Nós conversamos com instituições formadoras. Então, não só o ensino formal, que hoje é em período integral para o ensino médio, mas também um acompanhamento desse adolescente em políticas públicas. Então, a família assistida pelo CRAS, pelo CREAS, dentro dos municípios, e o adolescente assistido em liberdade assistida pelo município, dentro de políticas públicas. Então, o que se tem percebido? Quando esse adolescente, ele traz para si outra forma de ganhar o sustento, ele modifica todo um ciclo geracional, ele modifica todo um ciclo dentro da família, ele quebra o ciclo de violência, ele quebra o ciclo de mão de obra inadequada, que seria o trabalho no tráfico, ou muitas vezes no roubo, como uma forma de obter o seu sustento, né, obter o sustento até para o uso de droga, ou para outras questões que são pertinentes à adolescência, um tênis, um boné. Eu não estou, na verdade, quando eu falo, as pessoas acham que é utópico. Não, não é utópico. A maioria dos nossos adolescentes, na verdade, não tiveram oportunidade, não foram ofertadas outras oportunidades, para que eles pudessem ter pelo menos uma escolha. Porque quando se é tolhida, né, a forma de educação, eu não consigo educar esse jovem não vai à escola, via de regra eles estão evadidos da escola, como é que eu posso cobrar uma escolha de pessoas que não conseguem nem saber onde elas estão inseridas? Né? E aí o que se percebe?
Quando a gente pega esse jovem, esse adolescente, e tenta inserir no trabalho sem uma mentoria, sem uma unidade formadora, uma instituição que forme, nós temos um insucesso. Por quê? Nós temos a questão familiar, da base de apoio que não existe, né? Então, é diferente nós pegarmos um jovem de escola particular, num contexto familiar privilegiado, né? E de um jovem que não tem, um adolescente que não tem esse sistema privilegiado de políticas públicas. Ele não consegue se colocar, ele não consegue ter postura para o mundo do trabalho, e muitas vezes ele até infraciona ou faz uso de drogas dentro desse local de trabalho, ou desse local da instituição formadora, do local de aprendizagem. Então, o que se percebe? Esse adolescente precisa de um acompanhamento. Nós precisamos que ele seja acompanhado. Por isso, as entidades formadoras, né? Nós temos várias hoje, e experiências de sucesso, principalmente. Eu não trago para vocês aqui apenas uma teoria, mas trago experiências de sucesso em municípios como Fernandópolis, São José do Rio Preto, Araçatuba, Lins, que nós já estamos trabalhando com os juízes do trabalho, em consonância, um trabalho que é realmente legal, um trabalho que pode ser feito, um trabalho de sucesso. Eu vou trazer para vocês casos de sucesso de adolescentes que quebraram esse ciclo, que estão trabalhando, que hoje sustentam suas famílias fora do mundo da criminalidade. Eu não quero me ater muito à teoria, eu quero me ater à prática. Então, os objetivos do nosso programa de pós-medida e o que é pedido pelo CNJ é exatamente viabilizar questões que não foram viabilizadas antes da Fundação Casa, né? Nós cumprimos medidas socioeducativas. Então, toda a sociedade, todas as políticas públicas falharam antes desse adolescente ser inserido no sistema socioeducativo. Há que se pensar nisso também, que é a questão que o doutor Alessandro coloca da escolarização, né? Que é o adolescente à parte dessa questão de educação. Então, eu volto a falar da escolha. Só há possibilidade de escolha quando eu conheço outras possibilidades de vida. Quando eu posso escolher. Um adolescente sem o processo educativo, ele não tem essa possibilidade de escolha. Então, não dá para se dizer que houve uma escolha efetiva. Esse adolescente escolheu estar no mundo do crime. Mas quando eu volto um pouco atrás e eu vejo qual é o contexto socioeconômico dele e dessa família, eu percebo que não houve essa escolha. Não há essa possibilidade de escolha, porque ele só teve aquele caminho, na verdade. Né? São adolescentes que às vezes têm comprometimento de saúde mental, ou a família tem, ou a família já é usuária de entorpecentes, e aí ele vem nesse ciclo, ou é a miséria absoluta. E essa miséria absoluta, ela propõe um impulsionamento nesse adolescente. Qual é o impulsionamento? Da questão mais prática. O que é a questão mais prática e mais viável, mais próxima ali do ambiente dele, né? Que é o contexto socioeconômico das comunidades hoje, é o contexto do tráfico. Né? Hoje o tráfico, no nosso índice, as pessoas podem achar, a Fundação Casa tem um monte de adolescentes homicidas, estupradores, não. Nós temos traficantes, usuários, que muitas vezes usam o tráfico como forma de ganhar a droga, mas também de sustentar suas famílias, porque é um ganho muito fácil, né, mas que depois ele tem uma contrapartida muito onerosa para esse adolescente, porque ele começa a entrar num sistema que ele não consegue mais sair, que vai terminar lá no sistema prisional, né, muitas vezes, e é o que a gente sabe disso. Então, como que nós trabalhamos essa questão? Nós estamos trabalhando junto aos juízes do trabalho, aos GEAs, sensibilizando exatamente para essas cotas que o doutor Alessandro falou. As empresas, elas têm por obrigação de ter esse 5%, né? E o que nós temos conversado muito com os empresários e tem sido de forma exitosa. Presidente Prudente, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Araçatuba, Lins, os empresários têm se sensibilizado com esta causa, com a causa do adolescente. Então, eles têm, na verdade, nos acolhido para uma conversa, temos feito termos de cooperação junto a essas empresas. Obrigada.
junto a essas empresas. Então, essas empresas entram nesses 5% que eles precisam de ter aprendizes, eles fazem um termo de cooperação com instituições formadoras, que pode ser tanto o Sistema S quanto instituições municipais formadoras, e aí, junto à Fundação Casa, nós encaminhamos adolescentes com perfil. Então, há todo um trabalho dentro da fundação, porque nós temos cursos profissionalizantes também dentro da fundação. Temos a questão que eu disse a vocês, que são os adolescentes de 12 a 16 anos, que vêm sendo qualificados, que vêm sendo alfabetizados, para que a gente possa concorrer também mais para frente nessa questão da empregabilidade. Então, o que se percebe? Quando nós amarramos todas essas questões, quando o adolescente ele sai, que é exatamente esse programa de pós-medida, pós-internação, já está tudo amarrado com a rede. Ele já está trabalhando. Então, dentro da Fundação Casa, ele já está como aprendiz, né, no trabalho. O que acontece? Os nossos adolescentes hoje, eles saem, eles ficam internados. Nós temos o contato com os juízes da infância e juventude também. Doutor Alessandro e doutora Cíntia tem essa experiência exitosa, inclusive, com o juiz da infância de São José do Rio Preto, que está trabalhando em consonância com os juízes do trabalho, para que não infrinja nenhuma lei, né? Nós temos muito cuidado neste sentido, de não ser trabalho escravo, de não ser nada fora da legislação. Então, é muito conversado com esses empresários, é feito um termo sério de cooperação, que todas as partes, elas são cientificadas, inclusive acompanhadas por todos nós, né? Durante 6 meses pós-internação. Então, esse jovem, esse adolescente é acompanhado no mundo do trabalho. Então, nós fazemos toda uma série de mentorias, de conversas, de acompanhamento, tanto à rede que ele retorna, o município dele de retorno, quanto à Fundação Casa, e, obviamente, o juiz da infância. Nós estamos sempre acompanhando esse adolescente, esse jovem. O que nós percebemos? Que eu acredito ser muito importante a gente conversar, protagonismo de sua própria história. Esse adolescente, quando inserido no mundo do trabalho, ele passa a governar a sua história de vida. Ele passa, através do que ele ganha, a sustentar-se de forma lícita. E ele vê uma outra possibilidade de vida, uma quebra desse ciclo geracional de violência e de miséria, e passa a ter uma vida lícita, dentro desses parâmetros de licitude, e mais importante, ele passa a se entender um cidadão de direitos, que lhe foram tolhidos muitas vezes, e que ele não tinha esse conhecimento. Então, através da educação, do processo educativo que ele passa dentro dessas mentorias, e dentro deste trabalho, porque há todo um trabalho desses empresários, dessas empresas, em estar acolhendo esses jovens, estar trabalhando esses adolescentes, eles se sentem acolhidos e donos de sua própria história, e no controle de sua história. Então, nós passamos a ter um índice menor de reincidência nestes casos que nós acompanhamos, e temos experiências de sucesso. Jovens hoje que fizeram engenharia, que fizeram inclusive direito, né, e pretendem ser juízes, trabalham. Nós temos, por exemplo, casos de sucesso na região de São José do Rio Preto, a empresa MRV, que está contratando, através, lógico, do sistema de instituição formadora, mas nós temos 4 jovens, através da ARPRON, que é a instituição formadora, trabalhando hoje, sustentando as suas famílias, e não infracionaram. A gente está com um período aí de quase 1 ano, e esses adolescentes saíram realmente do mundo do crime, e estão vivendo dentro de questões ilícitas, sendo chefes de família, na verdade, né, saíram completamente da criminalidade. Nós temos adolescentes em multinacionais, na região de Presidente Prudente, que tiveram essa oportunidade, a mesma oportunidade que eu estou falando, desses 5%, nós tivemos uma audiência pública em Presidente Prudente, onde doutora Renata, doutor Mozart chamaram várias empresas da região para fazer uma audiência pública junto com o juiz da infância, para sensibilizá-los sobre essa questão dos 5%, né, de aprendizes, e também tem sido uma experiência exitosa. As empresas têm procurado a Fundação Casa e o Ministério Público para se fazer os termos de cooperação, e para que a gente insira esses adolescentes também, não só adolescentes que têm problemas de ato infracionais, mas
os adolescentes de uma forma geral. Mas quando cai nessa questão do ato infracional, é porque, de fato, esse adolescente está arraigado no mundo do crime. Então, para nós, cidadãos, é o adolescente que vai nos assassinar, que vai nos roubar, que vai ter uma série de problemas ali na sociedade, nos causar. Sim, são esses adolescentes. E hoje a segurança pública, ela tem, né, uma parte muito onerosa da nossa sociedade. Se gasta muito, o doutor Alessandro traz a questão de gastos públicos, há um gasto público imenso, tanto com adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa hoje, quanto com esses adolescentes infracionando. Então, quando a gente inverte o processo, a gente educa esse adolescente, a gente alfabetiza, a gente mostra possibilidades de vida e de trabalho, a gente oferta um poder de escolha. Agora sim ele pode escolher, porque ele conhece dois lados, ele conhece duas questões. Uma que é o meio ilícito e depois o meio lícito de trabalho. E a gente tem tido experiências muito exitosas nesse sentido, no sentido dos adolescentes terem condições de se colocarem no mundo do trabalho, de se sentirem protagonistas de sua própria história de vida, pegarem isso realmente com muita seriedade e se tornarem cidadãos de direitos. Eu conversei essa semana com um adolescente que está fazendo engenharia ambiental, e é um adolescente que passou 3 vezes pela Fundação Casa, por vários atos infracionais, mas o mais pesado é o tráfico de drogas mesmo, e hoje é um jovem que está fazendo engenharia, está trabalhando numa multinacional, está tendo outra possibilidade de vida, e com isso, o que ele fez? Ele quebrou o ciclo de violência dentro da família dele, e provavelmente a família que ele vai constituir também terá quebrado esse ciclo de miséria, de violência, dessas questões do trabalho escravo, que não deixa de ser um trabalho escravo infantil, ou tráfico de drogas, a gente tem discutido isso muito com os juízes do trabalho, virou uma forma, sim, de trabalho infantil, porque o tráfico tem utilizado essas crianças, esses adolescentes, para que façam o transporte de drogas, que façam uma venda, entrega de drogas. Então, o que a gente tem visto é que virou uma forma de trabalho, infelizmente, dentro do nosso país. Por isso, a gente fala desse protagonismo, né? Eu enfatizo, só há escolha quando eu tenho possibilidade, 2, pelo menos, 2 possibilidades, né? O que é que eu conheço na minha vida? Se eu só conheço na minha vida o que me foi ofertado dentro da minha comunidade, ou seja, a quebra de direitos, porque não há direitos na miséria, na escravidão, né? Na verdade, só há posto aquilo que ele pode ver, que lhe é estampado em sua comunidade. Quando eu oferto uma outra possibilidade, que é o trabalho lícito, que é o respeito, que é a questão de se portar de uma forma diferente, que é o que as instituições formadoras trabalham, o se portar, o fazer o currículo, conversar, a gente passa a ter um adolescente que realmente é protagonista de sua própria história, porque ele pôde escolher. Então, ele vai para o meio lícito porque ele se sente acolhido, e a gente precisa desse acolhimento. É sabido, isso é fato, né? Eu sou psicóloga de formação. O adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, ele tem que ter escolhas, né? Onde paira o direito dele? O direito à escolha. Quando a gente fala do direito à educação, quando eu educo verdadeiramente, eu formo um cidadão de direitos. Formando um cidadão de direitos, eu tenho possibilidade de escolha, enquanto cidadão de direitos. Enquanto eu deixo esse adolescente, esse jovem, à margem da sociedade, sem escolarização, sem um processo realmente de educação, e eu falo aí socioeconômica, eu deixo ele à margem de tudo. Então, como que eu insiro ele no mundo do trabalho, se esse adolescente não conhece uma linguagem adequada, ele não tem tolerância à frustração, ele não tem habilidades sociais, ele não tem competências que outros adolescentes têm. Então, isso precisa ser formado nesse adolescente. Por isso, os centros, as instituições formadoras, o Sistema S, e nós também da Fundação Casa, entrando nesse processo. Então, o que nós vimos? Que a instituição total, ela não funciona. Então, nós abrimos as portas da Fundação Casa, como tem que ser feito mesmo, num processo pedagógico educativo, para que as empresas
nos procurem, façam contato, nós também, através dos termos de cooperação, os juízes do trabalho, os juízes da infância e juventude, para que a gente possa ofertar essa questão de direitos, de escolhas para esses adolescentes. E aí sim, eu consigo, de fato, mostrar esse protagonismo e deixar com que ele escolha. 100% desses jovens, vocês podem achar que é um pouco utópica a minha fala, 100% desses jovens vão sair desse mundo delitivo? 100% não. Até porque, é o que eu falei para vocês, de 12 até 16 anos, a gente ainda tem esse escopo de adolescentes analfabetos e que ainda não tem idade para estar participando desse programa de aprendiz. Então, há também que se discutir essas questões, ainda, né? Nós ainda estamos discutindo essas questões desses adolescentes, né? Onde a gente pode estar inserindo, de que forma a gente pode estar trabalhando também fora da medida, no pós-medida. Porque enquanto ele está dentro da Fundação Casa, ele tem várias horas, na verdade nós temos uma agenda de atividades que ocupa 12 horas por dia o adolescente. Então nós temos o ensino formal, temos a oficina de alfabetização e temos os profissionalizantes. Todos os adolescentes se encaixam nesse quadro de cursos profissionalizantes? Não, exatamente por causa da alfabetização, eles não são alfabetizados. Então, nós precisamos chegar na alfabetização para depois trabalhar um outro processo nesse adolescente. Então, essa idade de adolescentes que nós temos ainda está sendo trabalhado para poder depois a gente conseguir trabalhar outras questões de aprendizagem. De 16 anos em diante, a gente tem essas outras possibilidades. O ato infracional, ele é considerado pelo juiz da infância e juventude, quando ele comete um ato infracional até 17 anos e 11 meses. Então, até 21 anos, esse adolescente ainda cumpre medida socioeducativa dentro da Fundação Casa. Então, nós também temos jovens de 18 a 21 anos, que também precisam ser inseridos no mercado de trabalho, e a gente tem feito todo esse trabalho de pós-medida para a inserção desses adolescentes no mundo do trabalho. Então, nós temos essas articulações diretas, né? Eu faço parte do Centro-Oeste Paulista todo. A Fundação Casa, como ela abarca o estado todo de São Paulo, nós fomos divididos em 8 regiões dentro do estado de São Paulo. Eu faço o gerenciamento da região Centro-Oeste Paulista. Pega desde Fernandópolis, São José do Rio Preto, Mirassol, Presidente Prudente, Presidente Bernardes, Lins, Araçatuba, Marília, Irapuru. Então nós temos assim todas as pontas do estado, né? Então nós temos bastante trabalho nesse sistema de convencimento e de abarcar esses jovens. Hoje nós temos 517 jovens no Centro-Oeste Paulista cumprindo medida socioeducativa de liberdade assistida, internação provisória, tá? Então, nós temos 517 jovens. Desses 517, hoje, nós temos efetivamente 20 empregados, tá? Num processo mesmo, eles dormem na Fundação Casa, estudam na Fundação Casa e trabalham ou fazem o trabalho de instituição formadora, vão para a instituição formadora e voltam para o centro de atendimento. Até que ele se sinta fortalecido, o juiz da infância concorde e ele vá para a liberdade, que é sim no seio familiar, retorna ao seio familiar, tá? Então, nós temos a formalização de parcerias do Sistema S. Como eu disse já, as articulações que nós temos feito com os municípios, e aí os termos de formalização mesmo, pode passar, que são as articulações que a gente faz, né, o Sistema S, as organizações sociais que a gente chama para dentro da fundação, que são as entidades formadoras, né, as propostas do programa, né, que é iniciar o jovem no mundo do trabalho. Nós temos alguns planos que nós fazemos de projeto de vida desse adolescente. Então, nesse projeto de vida, nós, psicólogos da instituição, nós trabalhamos junto a esse adolescente em forma de intervenção terapêutica e socioassistencial, para que ele entenda um pouco mais do que é esse mundo do trabalho, do que é a escolha, do que é essa mentoria que a gente chama, na verdade, as instituições formadoras, né? E o fluxograma, né, a liberação da internação, né, então nós temos uma equipe que trabalha, na verdade, todos esses adolescentes, para que não haja
o retorno, para que, como eu falei a vocês, eles consigam se engendrar no mundo do trabalho, eles consigam entender, né, a produtividade e se sintam cidadãos de direitos, e aí direitos, quando a gente fala, saúde, educação e o mundo do trabalho também. Porque o que nós percebemos é a questão da financeira. É a questão financeira o que pega para eles, né? Então, os relatos são infindáveis, eu poderia contar vários casos para vocês, mas vou só exemplificar um caso que me tocou bastante, eu acredito que também vai tocar vocês. Nós tivemos um adolescente nesse programa de pós-medida de um município próximo a São José do Rio Preto. E esse adolescente estava inserido numa instituição formadora e ele começou a faltar. Faltar na instituição formadora, dentro da medida ele estava cumprindo tudo certinho, ia à instituição formadora, participava dos cursos, depois ia ao trabalho, e aí a gente fez contato com o adolescente, olha, fulano, o que está acontecendo, né, você não está participando, e aí o relato dele, né, senhora, eu não posso ir ao trabalho sujo, e cortaram a luz e a água da minha casa, da minha mãe, porque não tinha pagamento, por falta de pagamento. E eu sei que eu não posso me apresentar sujo, nem na instituição formadora e nem no trabalho. Então eu fiquei com muita vergonha e não apareci mais. Então são experiências e são fatos que nos chocam, né, em pleno século XXI, mas que nós sabemos que é a realidade social, né, que nós vivemos, e que esses adolescentes estão inseridos. E nós não estamos falando de grandes metrópoles, nós estamos falando de cidades pequenas, né, cidades em que a política pública poderia ser muito mais efetiva, ou poderia acompanhar muito mais, né, mas nós também sabemos da contrapartida, que são as questões de falta de equipes, né, para trabalhar, para realmente acompanhar essa família, para acompanhar esses jovens. Então, quando a gente consegue acompanhar, né, as instituições formadoras, o município, e a gente consegue entender qual é a dificuldade desse adolescente e reinserir, né, nós temos experiências de sucesso. Se esse adolescente, ele não infraciona, nos 6 primeiros meses que ele sai da Fundação Casa, dificilmente ele vai infracionar. Essa é a experiência que nós temos de dados concretos dentro da Fundação Casa. É como eu falei de forma muito prática para vocês, né, porque eu penso que, eu até falei com o doutor Alessandro, né, ser uma coisa mais próxima da nossa realidade. Mas os slides estão à disposição, eles têm toda a legislação que regimenta o programa de pós-medida, que diz qual é a legalidade de tudo isso, e a legalidade, né, nós temos conversado muito sobre isso, junto com os juízes do trabalho, junto com os juízes da infância, porque nós precisamos desse alinhamento, a gente não pode alinhar com o juiz da infância e desalinhar numa questão de trabalho escravo infantil, e nem queremos, na verdade nós queremos trabalhar dentro da legislação, por isso que esses termos de cooperação são feitos entre todos os entes, principalmente centros formadores, instituições formadoras e empresas, e nós temos tido experiências bem exitosas. Vou usar um exemplo muito prático. Nós temos na região de Lins uma empresa chamada Bracol, que faz equipamentos de proteção, EPIs. E nós temos hoje 4 jovens que foram de múltiplas passagens, inclusive homicida, que saiu completamente da vida do crime e está trabalhando. Já está contratado, efetivamente começou como aprendiz, e hoje é um jovem mesmo, jovem adulto, de 22 anos, que faz faculdade de engenharia ambiental e que trabalha dentro dessa empresa, foi acompanhado, né, por todos esses entes que eu falei para vocês, e hoje tem uma experiência de sucesso dentro da sua família. Então, quando a gente fala da perspectiva do protagonismo desse adolescente, eu volto a dizer, só há escolha quando a gente tem mais de uma possibilidade. Quando esse jovem, esse adolescente, conhece outra possibilidade, diferente do que são os nossos adolescentes, os nossos filhos, os nossos jovens, que têm oportunidade de escolha porque conhecem os seus direitos, conhecem o que são direitos. Não dá para a gente cobrar a mesma coisa desse adolescente, desse jovem, porque ele não sabe quais são os direitos.
Ele não entende como que eu chego num posto de saúde, como que eu me porto para chegar numa empresa e pedir um emprego, como que eu faço um currículo, como que eu me visto, como que eu devo me portar, é o básico, até mesmo de higiene pessoal. É uma coisa que, quando o adolescente entra na fundação, é a primeira coisa que a gente trabalha, higiene pessoal. Ela também não existe. Vocês podem até ficar chocados, mas tem adolescentes que conhecem escova de dente individual dentro da Fundação Casa, que conhecem água quente dentro de centros de atendimento, dentro de unidades socioeducativas. Então, não vejo que eles tiveram outras escolhas, porque quando só tem uma possibilidade, a gente não tem escolha. Não dá para se dizer isso. Só dá para se dizer que você é protagonista de sua própria história quando você, de fato, tem duas escolhas, pelo menos, ou você conhece quais são as possibilidades de escolha. Eu vou terminar por aqui, e se vocês tiverem perguntas, eu agradeço muito, doutor Alessandro, muito obrigado pela parceria, não só doutor Alessandro, mas tenho tido experiências muito gratas com todos os juízes do trabalho, e tem sido um trabalho gratificante, e tenho certeza, nós temos quebrado ciclos de violência dentro do nosso país, de fato mesmo, e formado cidadãos de direitos. Muito obrigada. Viu? Bom, em nome do Centro de Formação de Professores do município de Sumaré, eu agradeço a professora Alessandra, a professora Andréia, e nesse momento eu abro a palavra para os demais colegas professores da área de humanas, desse nosso espaço da formação continuada de humanas do município, para que, se quiserem fazer perguntas, acréscimos, a palavra está em aberto. Olá, bom dia a todos e todas. Tudo bem? Meu nome é Moacir, sou professor de História na rede de Sumaré. Eu fiz um questionamento inicial aí no chat, não sei se deu para vocês observarem, que eu fico pensando aqui, quando a gente fala sobre a questão, do ECA, que sempre é um ponto de discórdia no nosso legislativo brasileiro, Inclusive, nessa matéria que eu coloquei aí numa tese que eu estava estudando, tem lá uma discussão que o PSL faz sobre a questão da maioridade penal. Eu acho que isso tudo mostra um pouco para a gente o quanto ainda os nossos adolescentes são alvos fáceis, alvos fáceis para posicionamentos de direita, que infelizmente a gente sabe que está muito atrelado também à questão econômica, e a gente, em diversas matérias, a gente observa que há uma necessidade do mercado de flexibilizar o trabalho para retirada de direitos, Retirada de direitos significa menos investimento na seguridade dos trabalhadores. E aí vem a minha pergunta, a própria legislação, quando permite essa coisa de colocar o adolescente em condição de jovem aprendiz, ela já não é uma brecha para se aproveitar disso, o mercado se aproveitar disso, e assim, por mais que tem toda essa questão, mas aí está abrindo uma porta para a experiência, mas é aquele negócio, pelo menos assim, eu como não tive oportunidade de ser assegurado pelo ECA, por causa da minha idade, eu fui entrando no mercado de trabalho informal, assim, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, sem registro, sem nenhuma seguridade, sem nenhuma seguridade dentro do trabalho, que eu comecei a trabalhar como ajudante de marceneiro, e assim, em nenhum momento,
alguma entidade ligada, por exemplo, aos cuidados com jovens e adolescentes foi, né, verificar fábricas, né, que não ficam nem muito escondidas, né? Eu trabalhei em fábrica de bairro, assim, né? Em nenhum momento foram lá observar, né? Falaram assim, olha, tem um adolescente trabalhando ali e tal. E creio que isso, assim, hoje, né, como a gente não vê no noticiário, né, mas a gente vê, né, em algumas pesquisas, né, principalmente artigos acadêmicos, que ainda existe, né, e existe muito ainda o trabalho, né, de adolescentes, e que só não ganham mais visibilidade na mídia, porque é isso, né, empresas que usam a mão de obra, né, de escravizada, né, que o Ministério do Trabalho aí tem feito aí um trabalho, né, e dando visibilidade para isso, né, a gente vê lá, por exemplo, o caso da Aurora, lá, mão de obra escrava, e a gente tomando suquinho integral de uva, assim, né, sentindo notas de escravidão ali no sabor do negócio. Isso não aparece na mídia porque, exatamente, né, a mídia garante que essas pessoas, essas empresas produzam, né, dividendos para eles. Mas, enfim, eu tenho um problema, sou meio desconexo, assim, eu preciso ser mais objetivo. Mas a minha pergunta essa entrada, né, como jovem aprendiz, já não é uma brecha para não garantia, né, do tempo de educação, né, e formação e acesso à cultura, lazer, né, que está descrita pela legislação brasileira? Isso já não seria uma falha? Porque, assim, se a gente pegar lá de 6 até 8 horas, é uma carga horária que, assim, você tira boa parte da possibilidade do estudante de, né, frequentar um cinema, um teatro, né, assim, logicamente também é uma utopia achar que, né, o Brasil produz tanta cultura, assim, para os nossos adolescentes poderem frequentar. Mas é isso, né, assim, a minha pergunta é essa. Essa já não seria uma brecha para um descuido com os nossos adolescentes? Obrigado. Você, bom dia novamente, né? Eu acho que sua intervenção extremamente apropriada. Você mesmo tocou em alguns pontos que acho que já dá um encaminhamento aqui para a resposta, né? Mas a gente tem que analisar tudo isso, né? Eu vejo que foi colocado aí que é o professor de história, né? Então, melhor do que ninguém, sabe que essas raízes, né, de a grande maioria dos problemas que a gente tem no mundo do trabalho é oriundo de uma visão que encara o quê? Encarava a pessoa como mercadoria, né? Foi bem referenciada a questão de escravo, né? A gente nesse país, não faz muito tempo, né, a gente tinha ainda, né, legalmente, a questão do trabalho escravo. E hoje, olha, não é só no Sul, no estado de São Paulo, são várias libertações. Eu que trabalho aqui na região do Noroeste Paulista, recentemente foram várias situações de condição de trabalho, condição análoga a escravo, no setor aí de usinas, né, de cana, que trazem trabalhadores, às vezes, de outros locais do país, ainda trazem, e com condições, assim, mínimas ali de sobrevivência, muitas vezes, né, aquela chamada dívida por escravidão, porque o pessoal fornece os próprios produtos, enfim. Então, a realidade, infelizmente, ela é muito triste nesse sentido, né? Agora, essas raízes estão ali, né? A gente ainda tem uma parte, né, da sociedade que, às vezes, encara ainda, né, o trabalhador ou a pessoa, né, como uma mercadoria. E aí é a grande discussão que a gente vai ter, né, na legislação no parlamento, né, onde vão vir essas leis, né? Eu vi que a sua intervenção, você colocou ali uma questão de proteção, até que ponto, né, o nosso legislador, porque a gente depende, né, eu estou no judiciário, sou juiz do trabalho, mas a gente está distrito à legislação, e de fato vimos, né, recentemente, né, nessa onda flexibilizante, mais liberal, né, a reforma trabalhista, e na verdade ruir aí vários
princípios, até legislações específicas de proteção ao trabalhador, não só como um fenômeno nacional, mas internacional. A gente vê isso acontecendo, essa flexibilização aí no mundo inteiro. Em relação específica que você fez a colocação, né, da questão da aprendizagem, né, se isso não é algo para auxiliar até esse mundo capitalista, as empresas, eu vejo de outra maneira, né, no dia a dia. Então, eu gostaria só de separar, né, eu acho que a Andréa falou muito bem, né, e às vezes a gente fica falando de aprendizagem, etc. e tal, essa política de estímulo, mas eu quis deixar bem claro assim para vocês que o substrato disso era para tentar romper aquele ciclo da pobreza. Por quê? A André falou muito bem, os nossos filhos, se a gente tem condição, não vai trabalhar. O filho de quem tem condição, ele vai fazer o ensino médio, ele vai fazer faculdade, se não tomar cuidado vai fazer 2 hoje em dia, vai fazer 3, vai fazer um mestrado, ele só vai ter inserção no mundo do trabalho depois que ele tiver essa capacitação, essa profissionalização. Só que essa situação não é para todos. E eu sempre procuro, quando eu converso aí com esses jovens, com os familiares, eu procuro dizer o seguinte, né, naqueles interessados na aprendizagem, se não precisar, se puder postergar a inserção no mercado de trabalho, postergue, porque hoje, cada vez mais, essa capacitação, né, e você também, estou vendo aqui no chat, colocou indústria 4.0, de fato, o mundo hoje exige, né, do profissional que vai adentrar, uma especialização muito maior. Eu costumo dar um exemplo lá, porque eu tenho, por exemplo, 4 usinas, né, de álcool, açúcar na minha jurisdição. E há uns 15 anos, quando tinha o período da safra, chegava a vir ali para a jurisdição 3, 4 mil trabalhadores, né, normalmente do Nordeste, para o corte de cana. Há 10 anos isso não ocorre mais, porque é tudo mecanizado. Vai cortando, já automaticamente joga num caminhão, tem ali uma geolocalização, do jeito que está pegando ali, eles já sabem a área que produziu mais, a que produziu menos, para depois fazer uma fertilização, e está chegando num ponto agora que essas máquinas, nem o operador não tem ali presencialmente, é por GPS numa central que está trabalhando alguém controlando tudo. Então, essa capacitação, ela é cada vez mais necessária, né? Então, para falar assim, de um lado, separando as duas questões. Se não precisar, né, é melhor sempre incentivar a tentar a educação, a tentar se capacitar melhor. Quanto mais tempo de educação, né, eu até trouxe aquele exemplo lá do INSPER, que aquele que acaba terminando ali um curso superior, tem acho que eram 12 ou 13 anos, chega a ganhar 5 vezes mais, tem uma remuneração 5 vezes maior de quem só completou o ensino básico. Então, essa é uma questão. Agora, do outro lado, que também a gente não pode tapar o sol com a peneira. Se é necessário, se a pessoa precisa, se vai ter essa inserção e a legislação permite, o que a gente procura tentar assegurar é a melhor inserção possível no mercado de trabalho, uma inserção lícita, que não seja o trabalho infantil, que não seja naquelas piores formas de trabalho infantil que é proibida aos menores de 18 anos. E isso, né, a gente consegue com a aprendizagem. Por quê? Como eu falei, eu não tenho só empregado e empregador, eu tenho ali a entidade. E a entidade é responsável, ela tem que primeiro aprovar o curso dela, então o curso tem que trazer algo mesmo, em termos teóricos, para esse aprendiz, para ele adquirir ali uma capacidade, uma aptidão, uma habilidade, então ele tem que ser aprovado, e a entidade vai fiscalizar, ela também vai verificar no local onde ele vai fazer a atividade prática, se ele não está sendo inserido num ambiente noturno, num ambiente perigoso, num ambiente insalubre, ou em qualquer uma das 93 atividades que são proibidas lá pelo decreto TIP das piores formas de trabalho infantil. Então, conquanto seja uma porta, né, assim, está dizendo, a empresa pode utilizar, mas, na verdade, tudo isso é pensado para a proteção do jovem, né, e do adolescente nessa inserção lícita. Né? Você falou lá em 6 ou 8 horas. Quando eu falei de 6 a 8 horas, de fato, mas esse é o máximo. Né? Eu tenho entidades, por exemplo, em Fernandópolis, que fazem os contratos por 4 horas. Então, é 2 horas na empresa, 2 horas de atividade teórica. Então, eles fazem 4. A legislação colocou o máximo, não pode mais do que isso, justamente para não atrapalhar muito, né, a questão
né, do curso da educação básica obrigatória. E o que a gente tem visto, né, e aí outro dia eu estava até conversando com, né, o pessoal das entidades que fazem capacitação, a gente tem visto cada vez mais uma dificuldade, né, ou não vou dizer dificuldade, mas a questão da aprendizagem, ela acaba migrando para uma idade um pouco maior. Por quê? A gente sabe que em São Paulo, né, especialmente, eu acho que, eu não sei como é que está isso, mas a grande maioria dos municípios já está com aquela educação integral. Então, não sobra o tempo, né, para você fazer, como você bem disse, não sobra um tempo, às vezes, para fazer essa questão da aprendizagem, fazer mais 4 horas, fazer 2 horas. Então, os aprendizes, né, eles estão migrando para uma idade de 17, 18 anos, depois do término do ensino médio. Então, essa questão da aprendizagem, né, só para tentar dar uma encerrada nisso, ela com esse viés. Olha, se precisar entrar no mundo do trabalho, vai entrar de forma lícita, numa forma em que há essa fiscalização, há uma preocupação, e eu não vou deixar o empregador diretamente tratar ali com o empregado, né? Eu vou ter uma entidade fiscalizando tudo isso, para que realmente, né, o objeto não seja o trabalho, simplesmente a questão da mão de obra. Só para te dar, né, para você e para os demais, uma questão, um dado concreto, a gente tem que ter uma atuação judicial muito contundente, porque as empresas, elas não cumprem as cotas. Para o empregador, ao contrário do que possa parecer, não é interessante a aprendizagem do ponto de vista econômico, porque, veja, ele paga, vamos imaginar que ele paga 6 horas, né? De repente, esse aprendiz está 3 horas fora da empresa, tendo a parte teórica. Então, para ele não vê isso como uma facilidade, algo, uma mão de obra barata, porque é assegurado também salário mínimo, os direitos trabalhistas são assegurados, o aprendiz tem direito a férias, tem direito a 13º, tem algumas diferenças, por exemplo, o fundo de garantia é um pouco menor, mas ele tem direito ao vale-transporte, então acaba sendo um custo até um pouco maior, né, para o empregador, ele tem que ser compelido a fazer essa contratação, né? Isso, eu anotei aqui uma outra questão, né, que você também colocou, né, a última aqui, depois se a André quiser complementar algo, de fato, né, falou assim, olha, eu trabalhava, ninguém olhava, a gente viu os números aqui, né, a gente tem menor de 14 anos, sei lá, de repente 4, 5 milhões de crianças ainda no país, por que isso acontece, né? Falta também de fiscalização, e infelizmente nos últimos anos a estrutura que já era extremamente precária da fiscalização do trabalho, ela praticamente deixou de existir. Eu tenho aqui na nossa região aqui, né, da André, acho que são 3 fiscais do trabalho para 170, 180 municípios. Eles vão ficar onde? Vão ficar atendendo, né? Alguma dúvida, não vão sair a campo para fazer essas autuações e verificar tudo isso. Então, houve um desmonte muito, muito grande mesmo, e essa fiscalização, se é que tem que haver por parte mesmo da sociedade. A gente procura, né, que eu falo assim, bem no popular, né, cada um cuidando do seu quadrado, né, a gente pode fazer diferença no nosso aqui, e isso pode ter um efeito multiplicador, né, cada um no seu. Vendo essas situações, o que a gente procura fazer num trabalho em rede? Né, para que haja denúncia, né, procuramos conscientizar, eu procurei, até a Polícia Militar agora está com, se detecta uma situação de trabalho infantil, encaminha para o Conselho Tutelar, a gente procura verificar para tentar coibir isso, né, porque aí é um trabalho hercúleo aí que demanda o esforço aí de todos, né, espero ter tentado responder aí um pouco aí as suas indagações. Qualquer coisa a gente volta ao tema. Não sei se a André quiser complementar. Ô, Alessandro, deixa eu só fazer um apontamentozinho. Eu queria saber, aí pode ser o Alessandro e a André também, se ela quiser falar sobre uma questão. Vocês têm alguma espécie de conexão, por exemplo, com as regiões metropolitanas para medir assim os trabalhos que são realizados aí em Fernandópolis, né, onde vocês atuam, né, porque é bem distinto, né, assim, a gente está falando de uma região aí, não sei se vocês também trabalham com região, com questão de região metropolitana, não sei se vocês pertencem a uma, mas se não me falha a memória, acho que são 70 mil habitantes aí, né,
a região, a cidade de Fernandópolis. E aí a gente está, por exemplo, em Sumaré, a gente tem quase 300 mil habitantes, né? Se a gente colocar Campinas, que é mais 1 milhão de habitantes, então a gente tem uma realidade bem distinta. Aí eu queria saber se vocês fazem troca de ideias entre essas regiões para medir, né, o trabalho e saber se, né, até a própria sugestão das atividades. Eu vou te falar do âmbito da Justiça do Trabalho e depois eu acho que o André pode complementar com a questão aí da Fundação Casa, né? O Estado de São Paulo é o único estado da federação que tem 2 tribunais regionais do trabalho. Ele tem um, que é o TRT2, com sede em São Paulo, que é praticamente a Grande São Paulo e Baixada Santista, e tem o TRT da 15ª região, que é a sede aí em Campinas, né, aí pertinho de vocês, que tem jurisdição em quase 600 municípios do estado. Então, eu pertenço a esse tribunal. Neste tribunal, né, já desde 2014, foram criados esses juizados especiais da infância e adolescência no âmbito da Justiça do Trabalho, para cuidar dessas questões. Foram criados 10. A gente também divide o estado em circunscrições, grandes regiões. Tem um GEA em Campinas que faz esse trabalho, participa dos fóruns, faz um trabalho em rede, né? Sumaré está aí na circunscrição de Campinas. A gente também tem aqui perto, né, de São José do Rio Preto, que também pega aí, acho que 100 e poucos municípios e toda a região metropolitana, onde até foi o primeiro contato que tive aí com a André, que foi na Fundação Casa de São José do Rio Preto, e São José do Rio Preto é maior, né, que Sumaré hoje está aí, deve ter mais de 500 mil habitantes. Então, a gente tem sim esse contato, né, é claro que é diferente o meu caso, que eu tenho uma jurisdição pequena do GEA, e quem tem, né, até a juíza do GEA aqui em São José do Rio Preto, inclusive é minha esposa, e o que tem com 150 cidades ou de Campinas, é diferente por conta do tamanho da jurisdição e o que é possível fazer, mas essa detecção, ela há sim. E por que só assim por uma questão de uma curiosidade, todos esses GEAs, eles têm jurisdição em grandes regiões, só 2 no estado de São Paulo, que foram criados com sede, com a mesma jurisdição da Vara de Trabalho, o de Fernandópolis e o de Franca. E por que o tribunal fez isso? Eram os 2 municípios do estado de São Paulo, né, ou ali a jurisdição, com a maior incidência de trabalho infantil, né, despontava. Então resolveu colocar ali para tentar resolver. Franca, muito trabalho infantil ligado à questão do setor calçadista, aquela coisa de fazer sapato e tal. Fernandópolis, comércio rural, tinha algumas questões específicas ali. E em ambos os locais, né, as estatísticas demonstraram que, claro, erradicar tem trabalho escondido, né? Como eu disse aqui, a da babá é menor de 18 anos, é considerado trabalho infantil. Mas, de fato, houve ali uma mudança por conta, né, também desse tipo de política. Mas ele é hoje, assim, espalhado, né, no estado de São Paulo, para grandes regiões também aí, metropolitanas, nessa mesma política, né? Por que eu falo política pública? Porque isso é engendrado, né, a nível nacional, né, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem lá um comitê de erradicação do trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Então, ele traça algumas diretrizes, todos os tribunais têm que tentar implementar algo nesse sentido, o nosso, por enquanto, é o único que tem juizados especiais para tratar do tema, mas a gente já sabe que já tem aí uma ideia de se tentar reproduzir isso em outros regionais. Nós também, professor, trabalhamos em regionais. Nós temos uma regional da Fundação Casa, em Campinas também, que trabalha a Sumaré. Há todo um cuidado, sim, professor, de estar acompanhando, da gente não sair no processo, né, você sai de um problema e causa outro, na verdade, mas eu estou falando especificamente dos adolescentes que ficaram à margem da sociedade mesmo, que entraram para a criminalidade, né, e que nesta oportunidade de uma vida nova, né, dessa possibilidade, ele vê no mundo do trabalho uma forma de exercer o protagonismo. Nós também temos oficinas de arte e cultura, foi super importante o professor colocar, mas o que a gente percebe? Exatamente o que o professor colocou. Infelizmente, esses adolescentes têm garantido todos os direitos dele dentro de uma internação, porque eles têm um psicólogo, um assistente social, um dentista, um enfermeiro, um nutricionista, um pedagogo, o ensino formal totalmente à disposição deles, mas dentro de um centro de internação.
E fora a gente sabe que isso não acontece, professor. Né? Infelizmente, não é a sociedade que nós vivemos. Então, dentro do que é realidade, para esses adolescentes, para esses jovens, eu me sinto impelida, e a Fundação Casa também, falo em nome do nosso presidente, a estar ofertando outras possibilidades. Lógico que nós também temos todo um cuidado, né? Não queremos partir de um polo e ir para o outro, mas a realidade que se tem hoje é o tráfico de drogas. É a criminalidade realmente arrebanhando, cooptando esses adolescentes, essas famílias, e não tendo outra possibilidade. Né? Então, a gente tem trabalhado neste sentido, porque nós vimos êxito. Os dados nos trazem êxito. Lógico que a gente gostaria que eles tivessem outra realidade, que é a que o meu filho pôde ter. Talvez os seus filhos, se o senhor tiver, também poderiam ter, ou têm. Mas esses adolescentes não, eles estão à margem, eles já estão à margem. Então, a gente precisa ofertar outras coisas. Lógico que quando o doutor Alessandro fala do trabalho em rede, a gente trabalha com os municípios, as famílias. Então, o CRAS, o CRES do município, ele está trabalhando a família, até porque esse adolescente vai retornar para esta família. Então, ela precisa, assim, minimamente estar trabalhada. Então, como o doutor Alessandro falou, se a gente consegue empregar, e aí também tem a questão da pessoa querer, né, empregar a família, ao invés do adolescente, o adolescente só ser acompanhado e continuar o processo de escolarização, essa é a prioridade. Mas quando não, a gente ofertar, porque, por exemplo, professor, a gente tem adolescente de abrigo, esses adolescentes fazem 18 anos, eles não têm para onde ir. Então, se a gente não oferta uma outra possibilidade, a gente fatalmente joga ele de novo no mundo da criminalidade, que é o mais rápido, é o mais rentável. Eu espero ter respondido, professor, tá? Com a minha prática, mas infelizmente é o que a gente vive. Contemplado, contemplado. O professor Renato havia levantado a mão, pedido a palavra. Oi, bom dia, estão me ouvindo? É que eu estou com um fone de ouvido aqui, eu estou apanhando. Em primeiro lugar, eu sou da região de Jales, né? Sou da cidade de Jales, né? Muito feliz em ver a participação das pessoas da minha região. E assim, eu queria parabenizar pela conversa, pela palestra, pela qualidade. E além de ser professor de geografia da rede municipal, eu também sou diretor de uma escola estadual. E muito do que foi falado aqui remete ao nosso trabalho do dia a dia. Eu sempre assino contrato de estágio de menor aprendiz, e uma coisa que me chamou a atenção na questão do trabalho aí do tráfico de drogas, vou passar a vivência da minha esposa, que ela é diretora de uma escola que fica dentro de uma invasão em Hortolândia. Então, os pais, às vezes eles chegam lá e falam, né, na escola, meu filho trabalha com roubo de moto. Agora, meu marido trabalha com coisa mais pesada, né? Roubo de carga. Então, isso aí faz parte da nossa realidade. De repente, na escola que eu estou na direção não acontece isso, nem na escola municipal que eu trabalho, de repente a gente não tem essa coisa tão próxima. Mas, na nossa região, realmente, como foi falado pela Alessandra, o Andréia, não sei, virou, infelizmente, um mercado de trabalho isso daí, né? Ilícito, tudo bem, mas está dentro da nossa realidade. E assim, eu só estou fazendo uma colaboração, assim, no sentido de parabenizar mesmo, porque na minha função de diretor de escola, né, que às vezes a gente vê um pai chegar revoltado, meu filho precisa trabalhar, a única renda da casa, principalmente na época da pandemia, né? Pai e mãe perderam o emprego, a única oportunidade que aparecia era para o filho ser um menor aprendiz e ter lá uma remuneração ínfima, né? Mas que era única da casa. E às vezes a gente percebe os pais revoltados, por que não pode trabalhar, né? Então essa questão da legislação que foi passada aí foi muito interessante, particularmente para mim, porque a gente utiliza isso no dia a dia. E, de repente, tendo ouvido aí um especialista falando a respeito de forma
muito clara. Para mim foi assim um acréscimo muito grande, enquanto professor e enquanto diretor de escola. E gostaria de deixar os parabéns para vocês. Obrigado, passo a palavra. Agradeço ao professor Moacir pelos acréscimos, professor Renato também, né? Acho que nós já nos encaminhamos aí para o término do horário que os nossos palestrantes de hoje têm aí agendado com a Matra. Nós agradecemos mais uma vez a tudo que foi colocado aqui hoje, as perspectivas que foram colocadas e seguimos aí em parceria com a Matra para que a gente faça com que tudo isso chegue da nossa parte enquanto professores e educadores no chão de escola, que chegue realmente no aluno, porque acho que igual o Moacir colocou, muitos de nós não tivemos essa rede de proteção nem as garantias legais durante a nossa infância. Eu venho de um contexto do norte do Paraná, agrícola também, da mesma forma que o Moacir, comecei a trabalhar muito cedo, e na palestra da segunda-feira, nós tivemos aí a desconstrução, né, foi a perspectiva da desconstrução dos mitos, quanto o trabalho não mata, então o conhecimento nos faz refletir que estivemos nós, enquanto crianças, desprotegidos, né, pela lei, pela rede de proteção. E é só pelo conhecimento que a gente tem essa afirmação. Muitas pessoas, como nós, também estiveram nessa situação, não tiveram acesso e as oportunidades que nós tivemos de acessar o conhecimento e passaram sua vida inteira à margem dessa proteção, e isso segue numa cadeia de reprodução. Então, enquanto professores, enquanto centro de formação, em uma formação que é uma via de mão dupla, que dialoga com tudo isso e depois coloca tudo isso na prática, a nossa perspectiva é fazer com que isso chegue até o aluno, até as famílias. Então, mais uma vez, nós agradecemos à Matra, agradecemos ao Dr. Alessandro, agradecemos a André Tomás e estamos sempre à disposição. Professor, se me permite, eu que agradeço o convite, fico à disposição, né, para quantas vezes for necessário. Eu passei para o pessoal da Matra um material, aquelas cartilhas, tem gibi, é um material que assim, é muito utilizado justamente para repassar essas informações, trabalhar com os jovens e adolescentes. E, sim, foi um prazer estar com todos aqui essa manhã. Muito obrigado aí, um bom final de semana aí, bom resto da capacitação para todos. Também agradeço, professores, foi uma honra conversar com vocês, e o que vocês precisarem também estou à disposição. Obrigada, doutor Alessandro, pela parceria, inclusive na palestra. Obrigada a todos. Eu que agradeço.